Olá, eu sou o professor Hélio Tosati e nesse vídeo estudaremos a definição de funções contínuas no conjunto dos números reais. Dizemos que uma função é contínua em um número a pertencente ao seu domínio se as seguintes condições são satisfeitas. f aplicado em a existe, o limite de f de x quando x tende a existe, e o limite de f de x quando x tende a é igual a f aplicado em a. O primeiro exemplo de funções contínuas são as funções constantes, pois, dado qualquer número real a, temos que o limite da função constante quando x tende a coincide com a função constante aplicado em a. Também temos que uma função polinomial é contínua para qualquer número real a. A prova de que as funções polinomiais são contínuas obtém-se das propriedades de soma e multiplicação para limites. Outro exemplo de função contínua é a função módulo. Para provarmos que a função módulo é contínua, basta analisar os seguintes casos. Se a é maior do que zero, temos que o limite de módulo de x quando x tende a é igual ao limite de x quando x tende a, que é igual a que coincide com o módulo de a. Se a é menor do que zero, o limite de módulo de x quando x tende a é igual ao limite de menos x quando x tende a, que neste caso é igual a menos a, e que coincide também com o módulo de a. No caso de a igual a zero, temos que calcular os limites laterais da função módulo de x quando x tende a zero. O limite lateral à esquerda de módulo de x quando x tende a zero é igual ao limite lateral à esquerda de menos x quando x tende a zero, que é igual a zero, que também coincide com o valor de módulo de zero. O limite lateral à direita de módulo de x quando x tende a zero também vai coincidir com zero, que é igual ao módulo de zero. Como os limites laterais se coincidem, temos que o limite de módulo de x quando x tende a zero é igual a zero, que coincide com o módulo de zero. Sendo assim, temos que a função módulo de x é contínua para todo número real. Quando f de a não existe, ou o limite de f de x quando x tende a não existe, ou o limite de f de x quando x tende a é diferente de f de a, dizemos que a função f é descontínua em a. A função f de x igual 1 sobre x é descontínua em zero, pois f de zero não existe. Também o caso da função g de x igual 1 sobre x menos 1 é descontínua em 1, pois g de 1 não existe. Dada a função h de x igual 1 quando x é diferente de zero e 0 quando x é igual a zero. Temos que a função h é descontínua em zero, pois o limite de h de x quando x tende a zero é igual a 1, que é diferente de zero, que é igual a h aplicado em zero. Dizemos que uma função é contínua em um intervalo aberto se f é contínua em todos os pontos do intervalo aberto. Se a função f é definida no intervalo fechado AB, dizemos que f é contínua em AB se f é contínua no intervalo aberto AB e o limite de f de x quando x tende a pela direita coincide com f de a e o limite de f de x quando x tende a b pela esquerda coincide com f de b. Vejamos o exemplo da função f de x igual raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, definida no intervalo fechado de menos 2 até 2. Dado um valor c pertencente ao intervalo aberto de menos 2 até 2, temos que o limite de f de x quando x tende a c é igual a raiz quadrada de 4 menos c ao quadrado, que coincide com f aplicado em c. Note que o limite lateral de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, temos que é igual a raiz quadrada de 4 menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a zero, que também coincide com f aplicado em 2. Observe também que o limite lateral de f de x quando x tende a menos 2 pela direita é igual a raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado,
que também é igual a zero, que coincide com f de menos 2. Portanto, temos que a função f é contínua no intervalo fechado de menos 2 até 2. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixa de se inscrever no canal. Obrigado!